duas questões para responder hoje, tá bom? Como que nós israelenses estamos nos sentindo e por que o Irã lança mísseis à noite? Essas duas questões eu vou responder neste vídeo aqui, tá bem? Então fique até o final aí, é muito importante para mim, justamente para dar um pouco mais de tração aí no vídeo, tá? Então fique até o final que eu vou responder essas perguntas para você. Então, shalom, shalom, lecha a você que é inscrito aqui no canal. E se você não é ainda, faça isso agora mesmo, porque é muito importante para nós dois. Para mim e para você. Para mim, porque eu ganho mais aqui, e para você, porque recebe informações todos os dias daqui de Israel, tá bem? Então vamos lá, o que está acontecendo aqui? É uma notícia aí bem trágica, tá? Um míssil balístico iraniano matou 3 pessoas em Haifa durante essa noite aí, tá? Então, infelizmente, aí, os mísseis continuam atingindo Israel devido ao estresse do sistema de defesa, tá bom? Não existe sistema de defesa perfeito, tá? Todo ele tem aí a sua vulnerabilidade, e nessa vulnerabilidade algum míssil passa e acaba destruindo aí, matando pessoas, tá bem? E fazendo uma correção aqui dos vídeos anteriores, né, que eu estava falando assim, é míssil balístico intercontinental. Nem todos são intercontinentais, tá? Para ser um míssil balístico intercontinental, ele precisa ter o alcance de 6.000 quilômetros. São aqueles mísseis de 12 a 14 metros, mais ou menos. Tem vindo esses mísseis para cá também, tá bom? Mas a maior parte deles não são intercontinentais, são os mísseis menores, de 6 até 8 metros. Esses podem ter o alcance aí de 2.000 até 4.000 quilômetros aproximadamente. O que já é mais do que o suficiente. A distância daqui de Israel até o Irã pode ser de 2.000 quilômetros. Mas o míssil balístico, ele faz uma outra elipse, né? Ele não vai fazer a elipsoide da curvatura da Terra. Ele é lançado na estratosfera e depois ele cai. Então é mais que suficiente um míssil aí para 2.000 quilômetros. Em geral, esses têm 6 aí até 8 metros. E os mísseis intercontinentais são aqueles grandes, né? Aqueles de 12 metros, 14 metros, que têm vindo para cá também, tá? Por isso eu citei que eram mísseis balísticos intercontinentais, mas não é a maioria, tá? Esses são a minoria. A maioria mesmo são os normais. Só que esses costumam cair devido à velocidade deles, né? Eles podem atingir aí quase Mach 2, que seria 2 vezes a velocidade do som. E a mídia iraniana, a mídia estatal iraniana, a Rede Globo deles lá, né? Tô brincando, ela é uma mídia estatal mesmo. A Rede Globo no Brasil, apesar de não ser estatal, ela se porta como, né? É uma empresa particular, mas se porta como se fosse do presidente Lula e do STF. Nesse caso da TV estatal iraniana, não, ela pertence mesmo ao Estado, né? E eles estavam lá fazendo a sua promulgação lá, né, morte aos judeus, morte a Israel, morte à América, e no fim das contas, Israel foi lá e ao vivo detonou a emissora da televisão iraniana lá. Vamos ver aqui. صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استدیو. Corre, nega! Operação Barata Voa. Não sei se dá para ouvir eles falando Allahu Akbar. Bom, aqui o Jerusalém Post traz uma coisa muito interessante, tá? Um erro para os livros de história. Como Teherã estava tão mal preparada para a guerra contra Israel aí, né? Ele vai trazer aqui a análise, né? O Irã foi pego de surpresa quando Israel realizou ataques de madrugada na sexta-feira, né? Visto que os judeus não trabalham na sexta-feira de Shabat, né? Então eles não contavam que a gente fosse, vamos dizer, quebrar o nosso dia sagrado, que é o Shabat, para não atacar eles, né? Então isso deve ter sido uma surpresa muito grande para eles. Agora a guerra está em seu 4º dia. O Irã continua sendo pego de surpresa e incapaz de responder a qualquer ataque. Eles são incapazes, né? A mídia brasileira, o Globo, diz assim que Israel perdeu 10 aviões. Não foi um, foram 10 aviões, imagine.
não perdeu nenhum, tá, gente? Até agora não perdeu nenhum. E se perder, não há nenhum problema de Israel dizer, olha, perdemos uma aeronave. Não há nenhum problema quanto a isso. O pessoal tá usando uma frase que uma emissora de televisão disse, não foi o governo, tá? E até estão usando isso contra a gente. Mas foi o seguinte, o governo pediu para as emissoras de televisão aqui de Israel tomarem cuidado com as notícias falsas, né? Não é que proibiu, censurou nada, falou, toma cuidado com notícia falsa, tem muita coisa errada rolando aí. Aí um canal de televisão falou no ar que o governo pediu para as pessoas não compartilharem aí notícias tal da guerra para que Israel não mostrasse que está perdendo a guerra, alguma coisa assim. A emissora de televisão, se eu não me engano, o Canal 12 disse isso. E aí aconteceu que a mídia esquerdista pegou essa frase, o governo não quer que mostre coisa. Não, o Bibi foi até lá no prédio destruído, ele foi até lá. Não tem nada disso. Tá? Aí falaram assim, Israel não quer reconhecer porque, baseado na fala do governo, Israel não quer reconhecer que perdeu caças. Não tem nada disso. Um caça custa uma fortuna e tem piloto dentro e o piloto tem família. Né? Então, o exército seria obrigado a informar a família que o piloto morreu ou está sequestrado e a família não ia guardar isso para si, ela ia falar para todo mundo. Tá? E aqui em Israel o pessoal fala mesmo, tá? Não tem essa de perdeu um avião, perdeu. O cara vai para a guerra, ele não vai para a guerra achando que, sei lá, que ele vai para um passeio igual a doida lá da Greta. Não, ele sabe que ele está indo para a guerra, né? E existe a possibilidade dele não voltar, ele também sabe disso. Inclusive documentos são assinados, né, quando a pessoa vai para a guerra em relação a isso. Mas por fim das contas, né, o Irã está completamente arrasado nesse momento, perdeu aí o controle do espaço aéreo. O Estado de Israel tem a superioridade aérea sobre o teto aí iraniano, basicamente por todo o espaço do Irã, né? Israel está livre para entrar e sair a hora que quiser, e também do Líbano, né? Israel está livre no espaço aéreo do Líbano, então não há problema algum, né, entre Líbano e Irã, né? Aqui em Israel temos uma refinaria de petróleo, né, em Bazan, né, o nome dela é Bazan, e ela foi atingida aí por um míssil iraniano e está fora de operação nesse momento, né? O pessoal está aí trabalhando para reativar, né? Um bombardeio de mísseis do Irã atingiu aí oleodutos e linhas de transmissão da refinaria de petróleo Bazan, na Baía de Haifa, no final de semana, né? Forçando aí o fechamento temporário, né, de algumas das instalações secundárias, embora a maior parte da Baía ainda esteja operacional, tá bom? Então, foram linhas de transmissão e algumas instalações secundárias, não tão importantes. Ou seja, a refinaria não foi destruída, tá? Ela teve alguns comprometimentos ali. Só que isso abriu um precedente aí para Israel também atacar as refinarias do Irã, e Israel já está fazendo isso. E o Macron, né, que depois que ele começou a ter relações íntimas com a canja de galinha velha, né, e fez do pichuleco barbudo fedorento de corno, né, o corno mais famoso do mundo, agora o Macron resolve bloquear a exposição de Israel em conferência sobre armas. Israel está vendendo arma aí como nunca. Tá? Esse é o 4º ano, mas esse ano bateu recorde. Tá? O ano passado já havia batido um recorde, esse ano foi recorde do ano passado. 14 bilhões e 800 milhões aí de dólares que já foram acordados em vendas de armas aí de Israel. Né? Então, estamos aí no auge. E enquanto isso, a França vai bloqueando aí. Toma cuidado, hein, França? Toma cuidado, Macron. Então, o Ministério da Defesa de Israel anunciou nesta manhã que a França havia executado a ação construindo grandes muros pretos ao redor das estandes de armas ofensivas de Israel sob o manto da noite entre domingo e segunda-feira, né? Pois é isso aí, né? Então tá aí, ó. Fecharam todo o local aí de exposição de Israel. Mas tá bom.
como diz o caipira lá no interior, né? Mais tem o Deus para dar do que o diabo para tirar, né? Vai lá, Macron, vai se dividir com a canja que você ganha mais. E aqui respondendo a pergunta do vídeo, né? Por que o Irã lança mísseis à noite, né? Qual que é o motivo? Com sirenes soando e as forças de defesas aéreas aqui de Israel interceptando ameaças na calada da noite, um padrão surgiu na estratégia de mísseis do Irã. A escuridão, né? À noite. Os repetidos bombardeiros de mísseis lançados do Irã durante a madrugada não são uma coincidência. Eles refletem uma doutrina militar e tecnológica deliberada, projetada para obscurecer, surpreender e incutir medo. Embora a noite ofereça uma ocultação óbvia, né? Ser noite, está escuro, a escolha de atacar sobre a noite, né? Sobre o manto da escuridão, vai muito mais além da visibilidade. É uma combinação de restrições técnicas, necessidade operacional e guerra psicológica, porque as pessoas vão estar dormindo, né? Você vai cansando as pessoas, né? Dessa coisa de você tá dormindo, toca a sirene. É horrível isso, tá, pessoal? Tocar sirene de madrugada é muito chato. Minha filha tá irritadíssima. Então, devido a isso aí, devido à ação psicológica, a dificuldade no pós-ataque, né, que você, por exemplo, atacar durante o dia, você tem todos os bombeiros trabalhando, enfermagem, todo mundo, tá tudo ativo. À noite é sempre menor, né? A maior parte da população está dormindo, né? Então você tem mais dificuldade no bombeiro, nas ambulâncias, médicos, tudo fica mais difícil na noite, né? Então esse é o motivo aí porque dos ataques noturnos aí que são oriundos aí do Irã. Isso para massacrar mesmo psicologicamente a população. Eles não têm objetivos militares. Esse não é um objetivo militar, é um objetivo de ferir a população civil. O objetivo militar seria de atacar os militares, né? Obviamente é o que Israel tem feito. E por falar nisso, Israel atacou hoje aí um local lá no Irã e matou mais, eu vou falar no próximo vídeo, né? Matou mais aí militares das forças revolucionárias do Irã. Então, com base nisso, né, uma outra pergunta que me fizeram foi, e aí, como que você está se sentindo? Como que as pessoas estão se sentindo em Israel? Como que o país está andando? Tá tudo normal, tá? Tudo está indo normal, nada ficou diferente. Israel já vive, assim, por guerras há muito tempo, então a gente já está acostumado à infraestrutura, tudo quanto acontece guerra a gente já se adapta rapidinho. É claro que o assunto da guerra acaba permeando aí o horário do almoço e tal, mas como eu respondi lá, né, no grupo, muitas das vezes, né, a gente, quando não tem com quem brigar, briga conosco mesmo, né? Os judeus brigando com eles mesmos. Então é melhor ter uma briguinha externa aí de vez em quando. Essa aí merecida, tá? Vamos tentar libertar o povo do Irã. O povo do Irã são os nossos queridos irmãos aí iranianos. Relações aí milenares com o povo judeu, né? Os persas têm relações milenares com o povo judeu. Então é hora do Estado judeu dar uma forcinha aí e acabar com essa ditadura teocrática aí lá do Irã, imposta pelos ayatolás. O Trump aí impediu a morte do ayatolá, mas por enquanto, né? Vamos ver. Eu não acredito que até o final dessa guerra esse cara esteja vivo, né? Ou por causas naturais, ou a gente vai dar uma forcinha para ele chegar no paraíso dele. Tá bom, pessoal? Obrigado, valeu demais para você que me acompanhou até aqui. Se você ficou o vídeo inteiro, você merece um prêmio, viu? E você vai ter em breve. Mas valeu demais mesmo, porque isso me ajuda muito, mas muito mesmo para aumentar o meu engajamento aqui, tá? Os meus vídeos não estão disparando, infelizmente, e eu já tenho que ir me acostumando. Fica de olho no meu canal particular, tá? Que eu vou filmar aqui o meu setup aqui onde eu faço a gravação. Eu comprei mais equipamentos novos aí, uma lâmpada, umas coisas diferenciadas aí pra gente trabalhar. Tá chegando um microfone novo, melhor do que esse aqui, para ter uma qualidade de áudio um pouco melhor, tá bom? Graças à sua ajuda, eu tenho que agradecer, porque muita gente tem me ajudado aí com o Pix, tá? O código QR tá aí na tela, tá? O meu e-mail lá para fazer um Pix, se você puder me ajudar, faça isso, tá bom? Porque o meu canal não é monetizado devido ao tema guerra, tá? O YouTube, ele infelizmente não alavanca muito esses canais. Se o canal fosse de humor, até que eu faça alguns shorts de humor, dá uma mexida no canal, assim, tá?
Mas se fosse humor, outras coisas, o YouTube gosta mais. Mas falar de notícia de guerra, sinceramente, eles não gostam. Então tá bom, valeu demais e fique atento aí até o próximo vídeo.